Vamos dar início ao Tribunal do Júri com o julgamento de João Alcântara de Souza, acusado de homicídio culposo contra Paulo Afonso de Moraes. Aqui diz que você é filho de Vilma Alcântara de Souza e Hermindo Souza Silva Velespe e reside na rua José Padre Anchieta, número 124, com tal crime acontecendo aproximadamente meia-noite. Solicito que o réu venha ao local prestar seu depoimento. Meritíssimo. Antes de darmos continuidade ao tribunal, eu peço que sejam retiradas as algemas do réu, porque isso traz uma imagem de criminalidade, o que pode influenciar na escolha dos jurados. Eu permito a retirada das algemas do réu. Com suas palavras, o que aconteceu no dia e o que forçou sua tal atitude contra a vítima? Eu estava assistindo televisão no meu quarto, quando eu vi barulhos vindo da janela, e eu fui abrir a cortina da minha janela e vi o Paulo pulando o muro da minha janela. O meu primeiro ato foi tentar ligar para a polícia, mas meu celular estava descarregado, e eu peguei a arma no desespero. Eu desci as escadas, porque minha casa tem 2 andares, e o Paulo estava mexendo nas gavetas da cozinha, e aí eu dei um tiro no Paulo. Foram um tiro com a intenção de matar ou simplesmente de se defender? Foi um tiro para tentar imobilizá-lo e esperar meu celular carregar para tentar chamar a polícia. Faço a pergunta para a promotoria. Por que você tem o porte legalizado? Eu tenho um porte legalizado porque eu sou ex-delegado de polícia. Você não acha que você poderia ter agido de outra forma? Sim, eu poderia ter agido de outra forma, mas no calor do momento eu simplesmente atirei. Faço a pergunta para os advogados. Como você se sentiu na invasão? Eu me senti no desespero, eu estava desesperado naquele momento e eu não sabia o que fazer na hora. Há quanto tempo as agressões de Paulo acontecem contra a Carla? Quanto tempo as agressões de Paulo contra a Carla têm ocorrido? Há mais ou menos uns 5 meses desde o namoro deles. Eles namoraram 1 ano e 7 meses e havia essas agressões desde os 5 meses que eu fui descobrir que Carla chegou em casa com o olho roxo. Eu perguntei o que era para ela e ela não me respondeu. Eu perguntei se foi Paulo e ela balançou a cabeça dizendo que sim. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Mas em relação a isso era simplesmente pela questão dele estar alcoolizado, muitas das vezes, ou alterado, ou por ciúmes? Muito pelos dois, né? Porque ele, por ciúmes, ele era agressor, e bêbado também fica complicado. Solicito que o réu volte ao seu local e venha a testemunha Maria Lucivanda prestar seu depoimento. Conte-me o que você viu no dia do ocorrido. Eu sou vizinha da residência de João e na noite do ocorrido eu estava na minha casa quando eu vi barulhos vindos da casa dele, como se alguém estivesse tentando invadir. Logo em seguida eu ouvi gritos e barulho de tiro. Aí eu chamei a polícia porque eu fiquei bem assustada com a situação e chamei a polícia para eles verificar se estava tudo certo. Faço a pergunta para a promotoria. Testemunha. Você acha que a atitude de João está correta? Bom, como ele é delegado, eu acho que ele devia ter agido de uma maneira mais cautelosa em relação a isso. Sem mais perguntas. Faço a pergunta para os advogados.
A senhora já presenciou alguma briga de Paulo? Não. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Pode voltar para seu local. E vem a testemunha Jorge prestar seu depoimento sobre o que viu no dia do ocorrido. O que aconteceu com suas palavras? Eu estava assistindo televisão na minha sala quando eu escutei barulhos vindo da rua. Eu olhei pela janela e vi Paulo pulando o muro. Quando eu liguei para a polícia e depois eu escutei 3 disparos e me abaixei para se proteger. Promotoria, alguma pergunta a fazer? Ele estava bêbado? Não deu para perceber. Não há mais perguntas. Advogados, alguma pergunta a ser feita? O senhor já conhecia o histórico agressivo de Paulo? Sim, já vi ele ser agressivo várias vezes. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Pode voltar para seu local. Vem a testemunha Arlindo Cruz prestar seu depoimento. Como vimos, você era o conhecido de João. E você viu Paulo indo à residência dele? Tinha algum sinal de que ele estava alcoolizado, alterado? Tinha alguma intenção? Sim, vi Paulo indo à residência de João, pois minha casa tem câmeras e deu para perceber as filmagens. Como encontrei Paulo no bar, porque logo após que eu cheguei do meu serviço, fui ao bar comprar um refrigerante para jantar com minha família e encontrei Paulo lá bebendo com seus colegas. Perguntas a ser feitas pela promotoria? Então, você disse que Paulo, ele bebia, certo? Quando ele ia para o bar, ele ia acompanhado de Carla? E se ia com Carla, ela bebia? Sim, muitas vezes vi ela acompanhada de Paulo e bebendo também. Passo a pergunta para os advogados. Paulo já fez uma ameaça com arma de fogo? Para mim, não. Você já viu Paulo bebendo com seus amigos e talvez agredindo Carla? Por motivo de estar alcoolizado, já vi muitas vezes agressão verbal e fisicamente também. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Solicito que volte ao seu local. E venha o delegado de polícia prestar o depoimento. Bom, por volta do dia 24 de março, pelo horário da meia-noite, nós recebemos uma ligação no departamento de uma testemunha que se intitulou como Jorge. Ela estava relatando uma invasão de domicílio em frente à sua casa, seguida por 3 disparos de arma de fogo. Então, rapidamente nos dirigimos até o local, junto com uma equipe de perícia, para caso houvesse algum tipo de assassinato ou crime contra a vida. E chegamos lá, nós já encontramos o infrator em óbito e passamos autorização para a perícia para investigar o caso mais a fundo. E onde exatamente foram os tiros? A perícia vai detalhar mais isso, mas elas foram mais na região do torso peitoral. Passo a pergunta para os advogados. Vocês têm ideia se tinha algum tipo de digital em algum lugar que ele tentou pegar algum objeto para machucar a família de João? A perícia encontrou digitais nas gavetas, indicando que o infrator provavelmente tentou pegar algo para atentar contra a vida do réu. Sem mais perguntas. Solicito que volte ao seu lugar. E venha o perito detalhar o que viu na cena do crime e como estava. Bom, durante a investigação, eu tive a conclusão de que foram encontradas três marcas de tiro perto da região do peito, onde foram um do lado do peito esquerdo, outro perto do ombro e outro no outro lado do ombro.
E nisso, as marcas de digitais também foram encontradas em uma gaveta, onde estava cheio de lâminas afiadas. Então, eu pude ter a certeza de que Paulo estava procurando alguma arma para tentar machucar a família do réu. Alguma pergunta a ser feita pela promotoria Não. e pelos advogados? Você teria ideia de como Paulo estava, se ele estava alcoolizado? Como foi a pergunta? Você teria alguma ideia se Paulo estava alcoolizado? Bem, quando a gente foi verificar o corpo de Paulo, a gente sentiu um cheiro muito forte de álcool. Então, eu tive a certeza de que ele estava um pouco bêbado. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Solicito que volte ao seu lugar. E venha a filha do réu prestar seu depoimento sobre tal vítima. Conte para mim como eram as atitudes de Paulo com você ou o que poderia ter acontecido. Paulo era agressivo comigo desde os 5 meses de relacionamento. E depois que a gente terminou, ele me mandava diversas mensagens me ameaçando e mesmo quando eu bloqueava, ele conseguia meu número de volta. Alguma pergunta pela promotoria? Quando seu pai ele soube dessas agressões? Quando que o seu pai soube dessas agressões? Ele soube quando eu cheguei em casa com machucados. Ele me perguntou o que era e eu contei. E aí ele foi comigo para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas quando exatamente? Você tem um mês, uma semana? Não me lembro. Passo a palavra para os advogados. As agressões contra você era frequente? Sim, toda vez que ele bebia, ele voltava para casa e começava a ser agressivo comigo. Paulo chegou a ameaçar você de morte? Sim, várias vezes. Sem mais perguntas, excelentíssimo. Pode voltar para o seu local. E agora eu vou passar a pergunta para a promotoria para tentar o convencimento de que os jurados, de que o réu é culpado. E vem o réu para o local destinado. Senhores jurados, hoje não estamos diante de um cidadão comum que, diante de uma situação inesperada, toma uma decisão impensada. Estamos diante de um ex-delegado, alguém que conhecia a lei, alguém que foi treinado para agir com equilíbrio, técnica e responsabilidade. Alguém que, mais do que qualquer outra pessoa aqui, sabia exatamente quais eram os limites da legítima defesa. E, mesmo assim, ele escolheu ultrapassá-los. Em nome da lei e da segurança da sociedade, é preciso deixar claro, o réu não apenas tirou a vida de Paulo, um homem em estado de vulnerabilidade, embriagado, desarmado e inconsciente, como ele também ignorou todos os meios legais que estavam ao seu alcance. Ele próprio afirmou que o relacionamento da filha durou 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses de sinais, de conflitos, oportunidades para agir dentro da lei. E ele esperou com que isso tudo acontecesse e causando a morte de uma pessoa. Ele sabia como agir. A Constituição Federal de 1988, no artigo 144, estabelece que a segurança pública é o dever do Estado a ele. Como um ex-agente da segurança pública, ele conhecia perfeitamente esse sistema. O Código Penal prevê mecanismos para lidar com ameaças e conflitos. Segundo a lei de número 9.807, no ano de 1999, garante a proteção das vítimas. As leis de número 14.550, em 2023, e a lei de número 14.994, em 2024, ampliam essas proteções. Ele conhecia tudo isso, mas ele não utilizou de forma eficaz, além de que havia 14 leis para ele prevenir tudo isso, mas ele usou apenas uma. Eu exijo obrigatoriamente o boletim de ocorrência dos advogados. Bem, como vocês ouviram com a promotora Júlia, né, ele fez apenas um boletim de agressão. Mas eu não posso, a promotoria, a justiça não pode aceitar um boletim de agressão sem um laudo médico, sem passagem médica, entende? Para demonstrar o descuido que o pai da vítima fez. Então, teve um boletim
sem laudo médico. Além do mais, com a desculpa de imobilizar o Paulo, ele deu 3 disparos. No cargo dele, ele pode muito bem usar outras técnicas para mobilizar, não uma arma. Isso mostra descontrole de sentimento. Como pai, responsabilidade de pai, ele tem que ter um autocontrole para controlar filha e família. Como que ele pode atirar numa pessoa assim, com esse todo descontrole? 3 tiros. 3, com uma arma de fogo relatado. A vítima, além disso, estava vulnerável, estava bêbada. Quando a pessoa está bêbada, todo mundo sabe que ela está inconsciente. Então, a atitude de pular o muro, de mexer nas gavetas, foi inconsciente. E atirar em alguém nesse estado de vulnerabilidade é sim crime. Além disso, novamente, como ex-delegado, ele deveria sim saber das próprias leis que aprendeu. A defesa ela vai tentar suavizar a situação, mas acontece que ela matou uma pessoa. Isso é homicídio, isso é um crime. Ele morreu por um suposto medo de um delegado. Imagina o que ele pode fazer com esse porte legalizado. Não é certo, não é? Exatamente, não é certo. A gente quer o bem da sociedade. E quando a gente fala de um pai irresponsável, que teve desequilíbrio emocional na hora de pegar uma arma, sendo ex-delegado, é perigoso para a sociedade. Bem, escolham a decisão certa para o bem da sua sociedade e da população brasileira. Passo a palavra para os advogados tentar convencer os jurados de que o réu é inocente. Bom, como cidadão, João nunca teve passagem pela polícia. Em vez disso, ajudava sendo um bom vizinho para os outros. Nunca entrou em conflitos necessários na rua, nem mesmo com colegas, nem mesmo em casa. Respondendo aqui à promotoria, bom, se formos parar para pensar, qualquer pessoa que age em legítima defesa, ela está agindo por medo, certo? Uma pessoa que age por medo é uma pessoa que realmente precisa de consentimento. Ai, meu Deus, o que eu estou falando? Bom, como já dito anteriormente, Paulo agrediu Carla várias vezes, chegando a machucar de tal maneira. Quando Paulo invadiu a casa de João, ele já fez diversos crimes. Bom, indo para as leis, temos o artigo 147 do Código Brasileiro, ameaça, artigo 140 do Código Penal também, injúria, e artigo 121, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. Paulo estava totalmente alcoolizado. Isso significa que ele estava agindo de maneira impulsiva. Mas, mesmo assim, uma pessoa que vai, alcoolizada, invadir uma casa, ela não tem força para invadir uma casa. Então, foi uma ação que ele quis realmente fazer. Bom, ele já tinha feito diversas ameaças, temos até boletins de ocorrência, e também há provas que Carla foi muito machucada durante esse período de namoro. Bom, é isso. Tudo isso indica que o Paulo estava querendo realmente machucar a família do João. E que a sua intenção de invadir a casa realmente machucar a filha de João. Ninguém sabe
O que poderia ter acontecido com a cara se o pai dele não tivesse parado as agressões de Paulo? Provando algo bem pior poderia ter acontecido. Não, provavelmente algo bem pior poderia ter acontecido. Antes dos nobres jurados fazerem uma acusação e mandar alguém para a cadeia, eu peço que vocês se coloquem no lugar de João. Vamos supor, você está deitado na sua cama normal assistindo sua televisão, quando você escuta um barulho de uma pessoa que já havia ameaçado sua família, tanto de morte como de agressões. Ela pula o seu quintal. O que você vai pensar sobre as intenções dessa pessoa? Que ela quer apenas dar um oi para você ou ela quer te matar? Porque se uma pessoa invade sua casa, descumprindo o Código Penal do artigo 150 de violação, que proíbe a entrada ou a permanência não autorizada na casa alheia de suas dependências, quando ele fez isso, ele acabou descumprindo essa lei. E por que ele estaria, tanto que ele estava alcoolizado, como foi dito pela promotora, como que passaria pela cabeça de alguém mexer numa gaveta onde contém facas, tanto que foi achado marcas, a gaveta foi bagunçada, essas coisas. João desceu, e o que você faria? Você esperaria ele pegar uma faca, porque a polícia não é capaz de chegar em menos de 30 segundos, que é o tempo suficiente de Paulo pegar uma faca e acabar assassinando uma família. Então ele tomou as devidas precauções com seus meios de defesa para defender sua família. Antes de começarmos, Vossa Excelência, eu tenho aqui uma captura de tela que foi tirada da filha de Paulo, do celular da filha de Paulo. Favor, passar a captura de tela para os jurados. Como já tinha sido dito pela filha do réu, a vítima tinha feito ameaças violentas para ela, assim como isso já foi comprovado por mensagens e ligações anteriores vistas nos celulares da filha. E isso infringiu outra lei redigida no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, Decreto de Lei número 2.848, estabelecido em 1940, que tipifica como crime ameaçar alguém por palavras, escrito, gestos ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Após isso, chegou o dia em que houve o tal ocorrido. O réu, já sabendo desse fato, tomou as devidas decisões para sua legítima defesa. Agora, imagine sua filha ou filho recebendo ameaças de morte de um tal sujeito ou sendo agredida por ele, e essa pessoa, à tarde da noite, invade sua casa pulando o seu muro e os senhores têm uma arma legalizada pelas autoridades. O que os senhores iriam fazer? Esperar o tal sujeito entrar na sua casa sem você saber se ele estava armado? Ou iriam pegar o único modo de defesa para defender a sua família? Assim, Excelência e nobres jurados, não se pode admitir uma condenação baseada em dúvidas ou suposições. Onde há dúvida, deve prevalecer a inocência. Por isso, a defesa confia que será feita justiça com a absolvição do acusado. Senhor juiz, senhores jurados, vamos ao ponto central. João estava em casa, à noite, com sua família, quando houve uma invasão. Não era uma visita, era uma ameaça. E não qualquer ameaça. Alguém já havia feito intimidações anteriores. Nesse momento, não existe calma nem análise perfeita. Existe medo, existe instinto, existe proteção. A lei é clara. Quem reage a uma agressão injusta, atual ou eminente, está em legítima defesa. A acusação diz que a vítima está... E foi exatamente isso que aconteceu. A acusação disse que a vítima estava desarmada. Mas quem, diante de uma invasão noturna, consegue ter certeza antes de agir? João não reagiu por impulso violento. Ele reagiu para proteger sua família. E mesmo que reste alguma dúvida, o direito é claro. Na dúvida, decide-se a favor do réu. Condená-lo seria dizer que nem dentro da própria casa alguém pode se defender. Senhores jurados, na mesma situação, vocês fariam diferente? A defesa pede absolvição. Obrigada, Excelência. Solicito que os advogados voltem ao seu local. E agora teremos a votação para definir a culpa e talvez possível pena do réu ou inocentamento do próprio.
Só um minuto. Por votação apertada de 4-3, decidimos e eu declaro o réu inocente. Pessoal, só um minutinho. Só um Silêncio. segundinho. Se tivesse aqui hoje qualquer profissional do direito, juiz, promotor, um advogado, qualquer um diria que todos os júris foram exatamente como ocorre na realidade. Todos foram perfeitos, todas as funções foram exercidas com excelência e aqui hoje retratou exatamente como ocorre num tribunal do júri, inclusive com as posturas, com as falas, com os termos técnicos. E se vocês algum dia tiverem a curiosidade, o interesse de assistir um tribunal do júri no fórum, vocês vão se lembrar desse dia, porque foi exatamente como aconteceu. Só uma consideração: sempre que tem um tribunal do júri, a defesa sempre chega perdendo, porque houve um homicídio, uma vida foi tirada. Então, isso já causa um impacto no julgamento. Sempre tem essa parte dos advogados estarem lutando contra o fato de que uma pessoa veio a óbito. E por isso que nós escolhemos uma tese de legítima defesa, para que houvesse realmente a possibilidade de haver um embate entre promotores e advogados. Todos os julgamentos eles foram apertados. A maioria foi por 4-3. Né? Se fosse um outro crime que não coubesse a legítima defesa, provavelmente seria condenação por 7-0, 6-1. Então, nós escolhemos um tema que possibilitasse justamente ter esse embate. E eu gostaria aqui, mais uma vez, de parabenizar todos que participaram, de todos os júris. Gostaria de parabenizar a Débora, que conduziu todo esse trabalho. Eu mais atrapalhei do que ajudei. Eu estou aqui só ganhando a fama sem mérito nenhum. Mas todos foram muito bem e eu gostaria de, mais uma vez, uma salva de palmas para todos os participantes. Bom, pessoal, atenção, por favor. Antes antes do encerramento da professora Elaine fazer as considerações dela, eu gostaria de falar para todos vocês que estão aqui em cima e todos vocês que estão aí embaixo. Existe uma coisa dentro da educação, professora Elaine, que a gente sabe bem, que é aquilo que a gente chama de interdisciplinaridade. Quando se pensa num projeto como esse, infelizmente, às vezes a gente ouve pelos corredores um aluno ou outro, professora Débora, dizer assim: eu não vou amanhã porque amanhã vai ter aquele negócio lá. E aquele negócio lá resultou nisso tudo aqui, como o doutor Flávio acabou de dizer. Impecável, trabalho perfeito. Quando da abertura hoje, eu usei de alguns termos latinos, passando para vocês, porque o direito está muito ligado à nossa língua. E hoje aqui a gente viu a estrutura, doutor, de uma peça. Né? Quando se entra com um processo, nós temos uma coisa dentro do direito chamado peça. Nessa peça, o advogado, o que ele faz? Ele apresenta, professora Elaine, o fato, depois o direito e depois o que se pede. É a estrutura redacional. Então, aqui foi uma aula prática de redação. Aqui foi uma aula prática de biologia, quando da presença daquele que se intitulava como o quê?
como criminalista, como aquele que faz, como o perito criminal, que vai lá investigar. Aqui nós tivemos a questão da dosimetria, que vocês estudam lá com o professor Alain em matemática. Aqui nós tivemos a questão da sustentação oral, que é a oratória retórica, vinda lá da Grécia Antiga. Tudo isso faz parte da construção e da formação intelectual de vocês. Que bom que nós tivemos a oportunidade desse projeto na escola, das profissões que estão vindo, da preocupação de cada professor, né, da dedicação do Dr. Flávio, que não é obrigação nenhuma dele fazer isso. Ele é advogado e ele veio contribuir como os outros já contribuíram e outros contribuirão. Da dedicação da professora Débora de trazer isso para a gente. Porque não só vocês aprendem, nós também aprendemos. Então, a interdisciplina, a disciplina que vocês demonstraram hoje, interesse, ensino médio, aí anotando tudo como eu pedi para que se anotasse. Tudo isso, professora Elaine, nos orgulha de dizer aquilo que tanto a gente insiste. O Colégio Shekinah é um colégio, sim, que preza pela qualidade e a formação intelectual de vocês. E que assim vocês continuem. Professora Elaine, por favor. Como eu já havia dito para vocês, esse projeto foi o Espírito Santo quem nos orientou a fazer. E parece loucura, e realmente as coisas de Deus são loucura. Agradecer a Pro Débora, que compartilha das mesmas loucuras, né? Toda loucura que eu falo, ela vai em cima. Agradecer a todos os alunos, foi emocionante para mim ver a materialização deste trabalho, que nasceu primeiro lá no coração de Deus. Eu tenho certeza que daqui sairão alguns advogados. Eu pude contemplar com os meus olhos. Desde o 6º ano até o 9º, eu vi alguns advogados que já vão sair desta formação. Agradeço a todos vocês do 9º ano, por um único motivo: vocês todos foram perfeitos. 6º ano, maravilhoso. 7º, 8º, excelentes. Mas, em especial, ao 9º ano, porque vocês, além de atuarem, vocês fizeram uma coisa maravilhosa. É uma emoção muito grande para mim ter o João Vitor aqui representando essa classe, porque só quem viu como ele chegou é que pode saber a vitória que nós tivemos hoje aqui em ver ele atuando com vocês. E eu agradeço por vocês terem acolhido o João, que com certeza ele não precisaria de nenhum papel para falar, mas por medo de decepcionar vocês, ele decidiu ler. Mas ele não precisa. Ele tem dentro dele toda a defesa para qualquer um que estiver precisando. Então, eu quero que vocês aplaudam ao João por esta atuação. Que Deus abençoe e até o próximo projeto, se Deus quiser.